Estamos iniciando agora o primeiro podcast Flávio Vergueiro, engenheiro que faz. Flávio, uma boa noite, tudo bem? Boa noite, Wilson. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Boa noite, Dean. Obrigado pela participação. Boa Tudo noite. Bem? Tudo ótimo. Não, de firmeza não, hein? Tudo firme. Boa noite, meu amigo Antônio. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Tudo na paz. E aí, Antônio é culto demais, né? Até para dar uma boa noite é bonito. E o Gael? Boa noite, Gael. Tá dormindo. Tá dormindo. Gael tá aí, parceiro. Flavinho, vamos iniciando esse podcast e vamos falar da sua vida. Você, desde o seu nascimento até hoje. Aí a gente queria saber, você é de que ano, Flavinho? Sou nascido do dia 20 de 3 de 1984. De 84. 84 tem uma boa história, não é, Antônio? Tá velhinho. Tem. Ele nasceu quando Nilópolis se tornou a princesinha da Baixada. O símbolo da cidade na época era um coração, e muitos nilopolitanos ainda com silk, que não havia sublimação, eles encomendavam as camisetas que eram vendidas ali perto da estação, que tinha um coração que dizia: eu amo Nilópolis. Muita gente andava com aquela camiseta. Era um sentimento muito legal na cidade. Então nasci na época do amor, né? Foi. Na época do amor. Foi. E as escolas, Flávio? Qual escola você estudou aqui na cidade? Dean, eu estudei no Senec, Colégio Cenecista Nilo Peçanha, estudei no Aidano, estudei no Pasquale, no CIEP, que fica em frente ao Academia Gotinhas. Estudei no colégio, eu costumo falar até rindo, porque é o Narbal Fonte, fica atrás do cemitério de Ricardo. A amiga da minha mãe era diretora de lá na época, a Ione. Mandar um abraço para a Ione, se ela estiver nos assistindo. E aí minha mãe resolveu colocar a gente lá. Então, na hora do intervalo, do recreio, né? A gente brincava no meio do cemitério, a gente ia correr lá. No meio do cemitério. E olhando pro Flavinho, ele parece que deu muito trabalho nas escolas, né? Ou não? Foi aquele aluno quieto? Acho que não, né, Débora? Fez muito, não devo fazer bagunça na escola? Na nossa época podia, né? Eu acho que hoje não pode mais colocar as crianças de castigo. Na nossa época era do castigo, saía depois do horário. Se errasse a tabuada, era o último a sair da sala. Era complicado. Eu era criança, né? E criança de Nilópolis são nível máximo 220. A energia, né? Cheio de energia. Nesse período escolar que você viveu em Nilópolis, qual é a tua principal lembrança? Um momento que você tenha vivido nesse período, que você estudou em escolas públicas, Sim. né? Você estudou nas melhores escolas públicas da nossa cidade. Você foi aluno do Aidano, né? O Aidano teve à frente ali uma diretora, uma professora que revolucionou a educação pública na nossa cidade, na nossa região, que era a professora Nazaré, que a gente manda um beijo. E a professora Nazaré passou a comandar uma escola que se tornou referência para toda a região, para toda a cidade. Todo mundo queria estudar no Aidano, né? E você passou pelo Aidano. Você também passou pelo Pasquale, né? Sim. Que sempre foi a nossa escola de formação de professores lá no Pasquale. Eu lembro das meninas no 7 de setembro andando com aqueles uniformes, com aquelas saias todas plissadas, com as blusas ainda, parecia um traje de época que não deixava de ser. Então você passou pelas melhores escolas. Esse teu passar por essas escolas públicas foi um facilitador no teu treinamento para ser o cidadão que você se tornou? Antônio, eu acho que a educação ela é a base de tudo, né? Eu acho, não, tenho certeza. E na época a escola pública nossa não era essa estrutura luxuosa que a gente tem hoje, né? Escolas climatizadas, material de qualidade. Era um momento onde... E também não existiam muitas unidades particulares. Então a escola pública era bem cheia, né? E se misturava filho do pobre com rico, filho do rico com pobre. E hoje não, hoje a gente tem um pouquinho de distinção. Quem é rico estuda na escola particular, nas opções. E eu acho que ali foi um momento de muito aprendizado. No Pasquale tinha técnicas agrícolas.
tu aprendia a capinar, aprendia a plantar, era muito bacana. Quem estudou na época comigo sabe. Tinha um trem lá antigo, a quadra era muito humilde, tu lembra, né? A quadra era muito humilde. No Aidano, já era uma escola mais rígida, com certeza foi uma escola que disciplinou bastante, mas também foi a escola que eu aprendi muito em como me virar sozinho. Porque a criança é levada, você ali, você tem que jogar futebol na rua com os colegas e assim vai, era eu e meus irmãos que estudavam lá. Agora no CIEP, tem muita gente que tem preconceito, né? Eu falo, estudei no Brizolão, lembra? Mas eu me amarrava em estudar no CIEP. O CIEP é a quadra ali aquele frente à Academia Gotinhas, ele era no terraço, né? A quadra. Então era maneiro demais jogar futebol, depois tinha chuveiro, a estrutura muito bacana. Então a educação em si da escola municipal, ela te torna um ser humano mais antenado, né? Você vive com várias pessoas de várias classes financeiras e você aprende que ali todo mundo é igual, né? O tratamento do professor contigo é igual, o tratamento do inspetor é igual. Então é muito bacana. É diferente quando um pobre vai para uma escola particular, né? Naquela época tinha muita pilha, né? Que hoje é bullying. E qual era o apelido que tu tinha naquela época? Pessoal, eu tinha um apelido, por exemplo, meu apelido era Dumbo, que era magrinho, tinha uma orelha muito grande. Eu acho... Essa eu não sabia, não. É bonitinho, né? Não me lembro muito dessa parte de apelido, não. Apelido era mais na rua onde a gente morava, brincava. Aí eu tinha um cabelo lisinho, repartido ao meio. Aí uma época um chamava cabelo de boneca, outro cabelo de grilo. Mas era maravilhoso. É, né? Maneiro, é. Mas o que diferenciava, Antônio, que a criança tinha uma classe inferior era o seguinte: o aluno que conseguia comprar merenda na cantina, tu sabia que tinha condições. A gente não tinha que comer aquele macarrão com salsicha, arroz doce, ou então coloca aquele amigo ali para ver se sobrava alguma coisa para te dar. É verdade. Agora, nessa época de escola, né, sempre existiu, claro, o cuidado, a preocupação da unidade escolar de contribuir para a formação de um cidadão, né? O que te modificou? Qual foi o trampolim, né? O avanço do Flávio, aluno de escola pública, dentro de uma infância onde você brincava nas praças com cascalho, que não existia grama sintética, era barro. Para tapar o barro, eles pegavam aquela peneira onde vendia areia lavada e pegava aquele cascalho que sobrava da peneira e jogava em cima do barro para a criançada jogar bola. Você jogou muito futebol assim, né? Verdade. Antônio, eu costumo lembrar da minha infância, a minha criação, mas eu tenho que voltar lá na época que eu tinha... Meu pai era vivo ainda, né? Meu pai morreu com 37 anos num acidente de carro. Eu já tinha 8 anos de idade. E meu pai era muito rígido com relação ao estudo. Sempre falou que você tem que estudar para vencer na vida. Sem estudo você não vai a lugar algum. Então ele tinha um quadro lá, ele fazia a gente ficar estudando. Quem não acertasse os deveres que ele passava, a gente não podia sair enquanto não podia brincar sem fazer o dever. E aí tinha toda essa relação de respeito com a educação, sabendo que a educação era a base para você se tornar um profissional melhor, e também tinha essa parte que a gente poderia jogar, brincar nos espaços públicos, e eu fui crescendo em relação a isso, né? Aprendendo que um espaço público melhor, ele viabiliza a funcionalidade melhor para aquela população que usa, né? Então eu me lembro do Caroço, o Campo do Caroço era muito ruim, mas a gente amava, porque era o único lugar que tinha pra gente jogar futebol. O campo do 100, o campo do Telão, era tudo de barro, né? Areia batida, alguns cascalhos, o campo de Solidão, do Havaí. Então, as praças que tinham grama sintética eram as praça do Gol, do outro lado, pago. E ali do lado ali da São Bruto, antiga São Bruto, onde foi a Honda durante bastante tempo, era uma grama sintética também, perto de onde eu morava, também pago.
onde a gente se divertia, jogava futebol ali. E o que acontece é o seguinte: a cidade, quando ela foi melhorando a infraestrutura, dando uma estrutura melhor na parte de praça pública, caramba, mudou a vida da população, porque a gente tinha que ir lá para Granito para poder se divertir, e a nossa praça começou a dar opção, né? Uma praça bem iluminada, bem cuidada, com atividades físicas, um monte de professores voluntários que davam escolinha, igual tinha um Bito no Campo do Caroço, que a gente ia lá jogar. Cara, isso era muito bacana. E quando você falou no início do teu depoimento, agora, sobre o teu pai. Uhum. E quando você fala da lousa, é engraçado, né, Dan, que eu não sei se vocês viveram isso, na minha casa também tinha uma lousa. Acho que toda a família tinha uma lousa em casa com giz, que usava o giz, para a gente, num determinado momento, fazer os exercícios ali de casa, cara, dever de casa. Isso aí. E além do dever de casa, tinha a questão da tabuada. Perfeito. De a gente aprender a matemática, decorar a tabuada, que era o início, né? Uhum. E Meu Deus. isso hoje não existe muito, né? Mas você ainda viveu esse momento. E teu pai era um grande incentivador seu e de seus irmãos, junto com a sua mãe, na continuidade do que era oferecido na unidade escolar. Quer dizer que, além de fazer o dever de casa, ele amplificava isso, utilizando do conhecimento dele, da preocupação dele em formação, em oferecer para você a continuidade do aprendizado. Foi assim? Foi assim, Antônio. Teu pai era craque em quê? Matemática. Matemática. Era a Que paixão show. dele. Tem um primo meu que ele vinha lá do Engenho de Dentro, filho da minha madrinha, irmã do meu pai, e vinha estudar com ele. E foi bem sucedido na vida, conseguiu passar no concurso para Engenharia Química Pública, agora ele é engenheiro da Petrobras, então dá resultado. Qual era a profissão do teu pai? Meu pai era eletrotécnico do metrô e estava cursando engenharia elétrica, né, antes de falecer. Quer dizer que ele fazia engenharia. Sim. Ele não concluiu. Não, ele morreu perto de concluir. E é coincidência você se transformar em engenheiro, optar em escolher a profissão de engenheiro civil, ou você foi influenciado por uma carreira que seu pai não concluiu? Eu nunca pensei dessa forma em terminar o que o meu pai não conseguiu terminar, né? Eu sempre tive uma relação muito forte com a engenharia civil, em termos de... A nossa cidade é uma cidade muito pobre, as crianças aqui não são crianças ricas, então quem quiser ganhar um dinheirinho na sua infância tem que ajudar o seu João ali, botar uma areia para dentro, a carregar algumas compras, e assim foi a minha adolescência, a minha infância. Eu ajudava, quando tinha obra lá em casa eu achava bacana demais ajudar, e aí eu fui me apaixonando pela parte, essa parte de construir, reformar, mudar um ambiente, isso estava muito ligado no que eu queria para mim, para a vida, né? E eu acho que a parte de gostar de matemática foi muito porque a gente, por mais que tenha sido pouco tempo que meu pai viveu com a gente, mas foram 8 anos intensos, né? Que ele fazia a gente gostar de tudo que ele tinha para oferecer de melhor. Se era no mercado, ele ensinava a gente como tinha que fazer compra. Politicamente, ele era politizado, ele gostava da política, então ele levava a gente para comitês, para poder acompanhar a política. E o futebol, eu adorava jogar futebol, então a gente acompanhava ele. Era assim, a gente viveu pouco tempo com ele, mas foram 8 anos para mim, para o meu irmão mais velho foram 12, e o do meio foram 10. Foram anos muito ricos, né? Porque a gente aprendeu muita coisa com o ser humano que eu acho que se estivesse vivo aí, vocês iam adorar conhecer. Que bacana, né? Agora, pô, a única coisa que eu achei que não foi assertivo é você ser botafoguense. Ele sofreu muito. Ele era tricolor doente. Ele era tricolor, tu era botafoguense. O meu irmão do meio é tricolor e o meu irmão mais velho é flamenguista. E na hora do jogo? Assistiu o jogo? Não, então, eu vou te falar. Era difícil, porque na hora do jogo do Fluminense,
Quem não era tricolor, ele trancava a porta da sala, não deixava entrar. Deu mole. Se deixasse entrar, talvez eu tinha mudado de time, mas não deixou. Não te motivou nesse caso. Aí eu já fui América, já fui tricolor, já fui Flamengo, já fui Vasco. Não sei se eu fui Vasco, mas eu acho que eu devo ter sido. Agora o Botafogo foi a última camisa que me deram. Aí eu falei, vou ficar com E você, dessa tua figura paterna, claro que não é coincidência você se tornar engenheiro, de uma simples coincidência. É implícito na nossa formação humana as referências, né? Nós obedecemos no nosso comportamento uma obediência de referência. Então você teve a referência do teu pai, quer queira ou não, ele tem uma influência muito grande naquilo que você se tornou. Verdade. Se você fecha os olhos, qual é a principal lembrança que você tem do teu pai na tua vida? Antônio, eu acho que isso é sem exceção. Lá em casa, a lembrança que a gente tem, ele antes de falecer, ele em Barra de São João viu uma casa de praia que ele tinha comprado para fazer a reforma. E aí ele acordou a gente de madrugada e cobrou a gente, vocês têm que estudar. Todo aquele sermão, parece que ele estava adivinhando. Ele preparou, conversou com a gente, orientou e tal. Depois ele foi dormir. E no dia seguinte ele não quis deixar ninguém acompanhá-lo. Ele sempre levava a gente junto. Nesse dia ele não quis deixar ninguém ir. Então, Foi sozinho. Então a lembrança muito forte do meu pai que ele deixou pra gente é o seguinte: para você se tornar um cidadão de bem, você tem que fazer o bem. Segundo, para você ter sucesso na vida, tem gente que tem sucesso, é claro, sem estudo, mas para você ter sucesso na vida, você tem que estudar. O estudo ele é o pilar principal para você ocupar cargos de trabalho ou ser bem-sucedido. E outra é o seguinte: o trabalho, determinação. Tudo que ele fez na vida dele, ele casou com a minha mãe e não tinha uma casa própria. Naquela época era uma época difícil. Minha avó conta que ele com 14 anos ele trabalhava no centro do Rio, perdia o ponto e dormindo, porque era cansado, estudando, se esforçando. Então a história de vida dele hoje, para mim, é uma história que vem me inspirando a cada dia, porque se eu faço o meu melhor, eu falo, caramba, eu tô seguindo o que o meu pai deixou para mim. É um exemplo, né? Foi um exemplo para você. Qual era o nome do teu pai? Roberto do Amaral Vergueiro. Seu Roberto. Conhecido vulgo Rock. Vulgo Rock. Vulgo Rock. Rock. Apelido dele. Antônio, aproveitando que nós entramos nessa parte da entrevista, eu queria também saber como foi, Flávio, após o falecimento do seu pai, como que a sua mãe conduziu a casa? Com você, seus irmãos, como foi tudo isso? Eram 3, né? São 3, graças a Deus. O Wilson. A minha mãe, cara, eu tenho que tirar o chapéu para ela. Porque na época ela ficou viúva, né? Com 3 crianças, pré-adolescente, que não é fácil. E ela foi também tinha isso do meu pai também, muito determinada em cobrar da gente estudo, em corrigir na hora que tinha que corrigir. Sim. Não era fácil. Mas também era uma mãe que dava muito carinho. A gente já chegou uma época, dividiu uma quentinha lá em casa para nós 3, né? Até sair a pensão dela, que meu pai, graças a Deus, conseguiu construir em pouco tempo de vida casado. Ele construiu uma segurança, né, um porto seguro para ela, mas até acontecer isso, ela nunca baixou a cabeça, não. Pelo contrário, ela transformou aquele momento difícil num momento de superação. E hoje, se eu estou como secretário de obras, se eu tenho minha formação em petróleo e gás, pós-graduado, em engenharia civil e outras, é porque eu tive uma mãe que resolveu investir e acreditar em mim, entendeu? Diferente do que a gente vê, que às vezes as pessoas acham que a vida ela se encarrega sozinha pela criação, né? A gente vê aí, mas a minha mãe sempre foi uma mãe que
ela ia lá, dava 10 horas da noite, ela ia lá me buscar na roda dos meus amigos. Meus amigos já sabiam, já passavam uma vergonha danada. Tá na hora de ir pra casa. Na hora, ela só olhava, vambora. E a gente tinha que voltar para passar vergonha. Eu lembro que uma vez eu tinha uma namoradinha, né, e tal. Tava na escada da namoradinha, o negócio tava lá batendo um papo, conversando e tal. A hora tava passando, eu já ficando apreensivo. Meu irmão, ela era fiel no horário dela. Ela veio. Eu sempre morei ali na Rua da Albeia, depois fui morar ali perto da prefeitura, na vila. E aí quando eu vi, rapaz, olha assim, quem vem? Minha mãe. Eu tentei disfarçar, mas não deu. Aí chegou, vambora. Aí a garota começou a rir. Eu acho que eu perdi a namorada, foi naquele dia. A relação entre você e seus irmãos é relação de união, de parceria. É difícil, né? 3 irmãos, 3 homens na família, né? É bacana, né? A gente brigava como qualquer irmão briga, mas hoje a gente se tornou amigos, né? A gente sempre foi amigo, mas hoje a gente se tornou muito mais amigo. Somos adultos, temos responsabilidade, a gente tem noção do que a gente está fazendo hoje e se pegar para um, pega para o outro, se um precisar, a gente está ali junto. Família, né, Dena? Que bacana. Você é engenheiro, qual é a profissão Sim. dos outros 2? Então, meu irmão do meio, ele é técnico de segurança do trabalho, fez engenharia civil também igual a mim, fez engenharia de segurança igual eu também formei e agora foi além, né? Agora é engenheiro de projetos e graças a Deus está aí seguindo o caminho dele, é gerente de obras do Bradesco, Que bom. então acompanha lá reforma, obra, construção, tudo com ele. Que legal. Eu fico feliz. O mais velho, ele está terminando a faculdade de Direito, então a esposa dele é formada na área de Direito e ele está terminando agora. Então você vê que nunca é tarde para estudar, né? Claro que não. É o que eu falei para ele, eu sou um incentivador disso, falar, rapaz, tem que ir até o final. Depois, se você vai querer ou não trabalhar com a área, é uma coisa, mas termina. Porque o teu currículo hoje, ele vai te credenciar alguma vaga futura. Isso aí. Tô errado, Antônio? Corretíssimo. Correto. Então, Corretíssimo. aí é isso. Eu acho que tudo tem que ter início, meio e fim. É isso aí. Tudo que você inicia e não termina, você acaba atrasando a tua vida, você perdeu tempo. E, de repente, você acha que não vai precisar usar, como eu não precisei usar a Faculdade de Petróleo e Gás, mas ela me credenciou para uma vaga de emprego muito melhor do que aqueles que só tinham 2º grau. E por falar em emprego, né? Onde foi seu primeiro trabalho, Flávio? O meu primeiro trabalho, carteira assinada, né? Carteira assinada. É aqueles informal não, né? O informal tem muito. Carteira assinada mesmo. Então, carteira assinada foi numa empresa chamada Qualitas, ajudante de eletricista da Light. Fui fuzileiro naval durante um período, saí porque o salário era muito baixo na época e arrumei esse emprego na Light. Eu montava esses padrões aí que fica do lado de fora das casas, aquela caixa, então eu tinha que cravar aquela estaca de 2 metros no chão, enquanto o eletricista estava fazendo a ligação na rede, montar aquele padrão bacaninha. Então foi o meu primeiro emprego, na época, R$345, não dá para esquecer, né, o salário mínimo. E ganhava mais 30% de... Salubridade. Não, periculosidade. Porque não era insalubre. Então, mas foi muito bacana, porque aí minha mãe me ajudou, comprei um carro, agreguei na Light, aí ganhava muito mais, 345, mais 30%, aí tinha vale-refeição, transporte, aí eu comprei um carro, agreguei, só o carro ganhava mais do que eu, o carro era meu. Mas aí eu falei, caramba, e fiz uma conta certa, porque se eu ficasse no fuzileiro naval, era 550 salário. É verdade. Somou muito mais, né? Cara. Pô, fiquei rico. Exatamente. Foi lugar 1.800. Exatamente. Aí, pô, dali eu comecei a focar, eu comecei a ir para a igreja. E aí na Apacentar, o pastor tinha a mesma filosofia que o meu pai tinha. Se você não estudar, não adianta. Deus está aqui, Deus é bom, misericordioso, é amor, é paixão, mas Deus não vai fazer o impossível sem você se mover. Qual era o nosso movimento? Se tem uma vaga de emprego de engenheiro civil, eu preciso ser o quê? Engenheiro, não tem jeito. Se eu quero um carro, eu tenho que tirar a carteira. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. O pastor pregava, eu falei, cara, será que esse cara tá certo? Aí comecei a estudar. E as portas foram abrindo, as portas foram se abrindo. E cada emprego que eu entrava, eu queria fazer o meu melhor.
Até que eu consegui um emprego numa empresa chamada Seva Logística, que eu já tinha pós-graduação, e aí eu achando que eu ia trabalhar na parte de escritório. Chegou lá, era para a Vale do Rio Doce, ela usava essa terceirizada, né? E no centro do Rio, ali perto da Feijão, tinha um prédio da Vale e anexo a ela tinha um outro prédio de suprimento. Então, qual era o emprego? Ficar carregando material para fornecer para o prédio da Vale. Então, carregava aqueles carrinhos pesados, caixa. Falei, tá bom, mas ganhava bem também. Eu não queria saber, carregava peso. Até que eu consegui uma vaga de trabalho na Secretaria de Estado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. E ali mudou. Aí foi um outro trabalho. Foi um trabalho muito dinâmico, onde a gente cuidava dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Era mais técnico isso daí, né? Mais técnico, mais gestão, mais desafiador, porque a gente cuidava dos arranjos produtivos locais. Tudo que você possa imaginar que existe nos municípios, seja no Médio Paraíba, seja na Costa Verde, a gente cuidava, né? A gente ajudava a fomentar políticas de desenvolvimento econômico. Então, o setor metal mecânico, por exemplo, no Médio Paraíba, a gente fez diversas reuniões magníficas lá e existia a rodada de negócio também, que a gente chamava de empresas locais, para poder uma comprar com a outra, desenvolver mesmo, fomentar política de desenvolvimento econômico, junto com a Firjan, Sebrae. Eu ajudei a implementar a Lei 128 do microempreendedor individual, só tinha 123. Então, cara, foi um momento... Eu fui muito a Friburgo, que o polo moveleiro de móveis, as coisas muito em Friburgo, assim, moda íntima também. Sim. Moda praia muito na região ali de Macaé, Cabo Frio. Então, essas políticas que ajudavam o município a extrair o seu melhor, eu pude participar, Antônio. Fiz diversos... Aqui em Nilópolis eu contemplei, na época a gente criou um curso na Estácio de Nova Iguaçu com o MIDIC. E aí a gente, junto com o Correio, eram diversas empresas parceiras, e aí na época eu conversei aqui, eu acho que o prefeito era o Sérgio, e a gente conseguiu levar o pessoal do artesanato para fazer um curso para aprender a exportar. Porque às vezes a pessoa construi, é magnífico o trabalho dele, mas e lá no outro país, a malha que eu faço que vai dar no americano? Não vai, o nosso tamanho é totalmente diferente. Então era toda essa parte que a gente fazia, a parte de adequação tecnológica também com o INT. A gente já desenvolvia, tinha um cara que tinha uma caneca igual essa, bonita, que tem, chegava toda quebrada, então desenvolvia embalagem para poder a caneca não quebrar. Era um negócio fantástico. Fantástico, né? Sim. Legal, super técnico, né? E o que, dentro da tua vida profissional, que se estende, na verdade, quando você vai para o Estado, você se descobre. Sim. Você entende a tua capacidade técnica e ali abre o mundo na tua frente. Foi a partir daí que você chegou à faculdade de engenharia? Não. Então, eu cheguei até me matricular na época do Estado, só que eu não tinha carro, eu ia de trem, né, para o trabalho, fiquei de 2008 a 2011, e aí a faculdade só tinha, na época, um curso que eu queria fazer lá na Barra, ali perto do Terra Encantada, na Estácio ali. Então eu tentei fazer, mas até minha subsecretária na época liberou, mas ficou muito ruim para poder ir e voltar. Então eu tranquei e fui fazer um curso de inspetor de ultrassom industrial. Um amigo meu falou assim, cara, tem um amigo que fez um curso de inspetor de ultrassom, cara, tá ganhando bem. Eu falei, opa, quero isso. Ele não pegou, ele me contou a informação, não seguiu em frente, eu colhei aquela informação e fiz o curso. E o mais bacana era em Irajá, soltava de metrô ali, na Monsenhor Félix, vinha andando um pedacinho. E Antônio, Deus, ele é perfeito, sabe por quê? No curso, tinha uma moça que fazia o curso que morava em Nova Iguaçu, então eu vinha de carona com ela até Nova Iguaçu, depois só pegar um ônibus e chegava em casa rápido. E aí, com o tempo, numa rodada de negócio no Médio Paraíba, FEIMEP, que a gente transformou em FEIMERGE, transformando em uma feira estadual, eu vi um encarte da Nuclep. E lá tinha um cara fazendo ultrassom, igual de barriga, só que numa peça de aço. Eu falei, caramba, falei com o meu superintendente, falei, essa empresa vai estar aqui hoje, vai? Ele, por quê? Eu falei, cara, eu fiz esse curso aí de inspetor de ultrassom, só que é uma área muito fechada e eu não conheço ninguém. Aí ele falou, não, o presidente vai estar aqui hoje, o presidente da Nuclep, vou te apresentar. E lá ele falou, você quer ir para a Nuclep?
Falei, eu gostaria. Aí ele, ó, só que o salário que eu tenho para você, até porque você vai fazer estágio, é bem menor. Mas não tem importância não, quero. Aí fui trabalhar na Nuclep, pedi obrigado lá à minha subsecretária, saí do estado, fui para a Nuclep e fiquei na Nuclep de 2011 a 2013. Nesse tempo de estágio, foi muito bacana porque eu vivi um momento também surpreendente. A Nuclep, ela tinha um ônibus daquele executivo que passava aqui para buscar, então eu ia no ônibus da empresa e voltava, era um luxo. Eu falei, caramba, não quero sair daqui nunca mais. Almoço dentro da empresa, café da manhã quando chegava. Só facilidade. Só um negócio bom. E aí eu comecei a fazer ultrassom lá treinando e, por incrível que pareça, o chefe do setor de ultrassom na Nuclep era o dono do curso que eu fiz. Caramba. Olha como as coisas se conectam, né? E aí dali eu fui estudando, existia uma prova para você se tornar inspetor de ultrassom a nível nacional na instituição ABEND, e eu fiz a primeira, tomei pau, fui em São Paulo, na segunda, na terceira eu falei, meu Deus do céu, falta agora, na última chance, senão você volta o processo todo de novo. Na última chance eu consegui passar, me qualifiquei inspetor nacional de ultrassom, e a Eletronuclear, gostava do meu trabalho, me chamou, falou, quer vir trabalhar comigo não? Aí eu passei a fiscalizar no Nuclep, que eu fiquei de 2013 a 2016. E aí eu já era um ultrassonista, ganhava bem, igual meu amigo falou. E aí, nisso tudo, eu falei, cara, eu vou fazer engenharia civil. Aí meu gerente falou, não, tem que fazer engenharia mecânica, você trabalha numa área industrial, componente mecânico, e não tem o que você fazer engenharia civil. Eu falei, não, bom, mas eu gosto, eu quero fazer. E comecei engenharia civil, e foi tudo muito desafiador, né? Porque você trabalhava, eu pegava na Nuclep 7h40 da manhã e estudava lá no Norte Shopping. Então, é para Itaguaí, depois direto para o Norte Shopping, chegava em casa, minha mãe lembra, meia-noite e pouco, às vezes, para dormir. Às vezes não tinha onde, pegava carona com um amigo, até que eu comprei o carro, né? E, caramba, foram momentos muito cansativos, né? Mas tem que querer vencer muito, né, para poder fazer isso. Tem, eu fico olhando, eu falo, caramba, foi cansativo, mas muito recompensador, porque você está realizando um sonho e aí isso não tem barreira que te vença. Aí quem vê hoje o Flávio, né, até então não sabia dessa história toda que tem por trás, né? Que a pessoa vê uma história de sucesso, um momento, Flávio Vergueiro, mas não sabe de todo um passado, né? Não sabia até antes desse podcast, de todo um passado de luta, de garra, de investimento em conhecimento, em educação, enfim. E que é muito parecido, assim, a história de vida do Flávio Vergueiro é muito parecido com a história de todos nós, de todo mundo, de toda essa rapaziada que está aí lutando, matando um leão por dia, para conseguir chegar a algum lugar. Agora, o que é mais fantástico nisso, que essa história que é parecida com as nossas histórias pessoais também, a história de pai, de mãe, o sacrifício que eles fizeram, a perseverança, o foco, a disciplina que começou lá na infância, nas escolas onde ele passou, todas essas influências fizeram o homem que ele é hoje, com o profissional que ele se tornou. E as pessoas, ao assistirem o teu depoimento, elas irão se identificar, e também que bom que nós poderemos também oferecer essa referência àqueles que hoje estão sem esperança, achando que não vão chegar a lugar nenhum. Né? Nós vivemos num período onde os nossos pais nos incentivavam e nunca nos abandonaram no sentido de ficar no nosso pé, criando, dando limite, mas criando uma disciplina fundamental para se alcançar um sucesso. Hoje, a nossa sociedade é muito carente disso, é muito carente desses exemplos, dessas falas, dessas relações próximas, transformadoras, que podem levar um jovem sem esperança a voltar a ter esperança, né? Então, esse teu depoimento, isso é muito importante, porque pessoas como você, ou pessoas da nossa origem, da tua origem, têm que entender que a pessoa vai chegar onde ela quiser chegar, só depende dela, né? E que as famílias, elas são a base, que a escola pública ainda é fundamental,
né? Verdade. Dentro desse aspecto todo, me permita lhe fazer uma pergunta. Você hoje é um engenheiro, como o Dan já brincou, inclusive, né? E você é um engenheiro que faz, né, através da tua mesa de trabalho, da tua prancheta, com a tua equipe, você desenha e calcula toda uma transformação em curso que a nossa cidade está recebendo nos primeiros 70 e mais milhões de reais em obras que o Estado está entregando para a cidade. Não te passa pela cabeça aquele garoto que brincava nos campos de cascalho e que não tinha nada de moderno, mas ao mesmo tempo tinha uma criatividade gigantesca, e de que você hoje, nilopolitano, vencedor com a graça de Deus, secretário de obras da cidade onde você vive, onde nós vivemos, que está sendo fundamental a tua transformação através dos seus projetos aprovados pelo Estado, autorizados pelo nosso prefeito Abrãozinho Davi Neto, mas não é um início de uma contribuição definitiva para devolver às pessoas a qualidade de vida que você nem teve lá atrás? Antônio, não tem como a gente não olhar para trás, olhar para o passado e ver a transformação que a gente pode gerar, né, para aquelas crianças que hoje estão crescendo na nossa cidade. Eu realmente, naquela época, não tinha essa infraestrutura de qualidade para a nossa cidade, e talvez eu não tinha nem noção de que um dia eu poderia transformar a vida de muitas pessoas através de uma caneta, de um papel, através da obra, né? E, cara, eu fico muito feliz de estar trabalhando num governo junto com o prefeito, que está empenhado em fazer a diferença na nossa cidade. O prefeito Abrãozinho tem aprovado nossos projetos, porque ele vê que a gente pensa no melhor para a população. Então, o projeto do hospital mesmo, que a gente conseguiu aprovar na Caixa Econômica Federal. O único do Estado, né? Isso. A ser aprovado. O superintendente da Caixa falou, acho que o Dean estava dentro da sala com o Farid na época. O superintendente falou para ele, rapaz, se eu tivesse tempo, eu mudaria meu título para votar no Flávio. Porque o que ele fez, nenhum município até hoje conseguiu aprovar um projeto de hospital na Caixa Econômica. E recentemente eu sofri uma fiscalização da Caixa, que é o orçamento, o dinheiro não vem para nossa conta, é um dinheiro que fica na conta da Caixa Econômica, ela só paga à medida que ela fiscaliza, ela vê que está executado. Eu estive lá com o fiscal da Caixa, que era o Fred, que era o antigo coordenador, e ele falou, Flávio, cara, tua obra está de parabéns, não tem uma crítica. Isso é muito gratificante, porque ali tem muito empenho, muita dedicação, a minha equipe sabe que eu cobro, eu brigo, o Dean às vezes brinca lá, vai lá e fala, aqui não pode falar alto não pode rir, né, Dean? Mas eu sou muito comprometido com isso, em fazer o meu melhor. Eu acho que quando a gente está ocupando um cargo, a gente tem que fazer o melhor, ainda mais quando é um cargo público, onde várias pessoas dependem de você. A gente foi eleito não pela maioria das pessoas da cidade, mas pela maioria de voto, né? Então, quem não votou também merece o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso tratamento. Então, é o que eu falo, quando as pessoas são eleitas, elas não são eleitas só para quem votou, elas são eleitas para poder fazer o melhor pela cidade. Isso o prefeito tem feito muito bem. E a gente que ocupa o cargo, assim como você, eterno secretário de Cultura, faz com maestria, o Dean, marketing, Senserp, hoje está no meio ambiente fazendo muito bem, tem muito mais a dar, a oferecer e vai dar para a cidade. Agora tem fazendo, tem construindo, tudo é uma construção. Eu fico muito motivado porque a gente volta, eu tenho certeza que vocês também voltam lá no passado de vocês, de falar, caramba, eu queria uma praça com um brinquedo melhor e um campo melhor. Ah, beleza. Pô, não tinha. Aí hoje a gente chega, prefeito, olha como ficaria essa praça aqui com brinquedo, Pô, bacana demais, vai lá e faz. Cara, isso não tem preço. Você está devolvendo o que você queria lá no passado, só que não para você mais, mas para uma nova geração que está aí hoje acreditando no prefeito, acreditando em você na cultura, como ontem você fez lá um evento lá para os pais, encerramento, acreditando no Dean, uma população não só da nossa cidade, mas também vizinhas que vêm andar no parque hoje e acreditam que na gestão dele. Só elogio, isso é muito bacana.
Isso realmente é muito motivador. A gente vê a prosperidade da cidade, as coisas que estão acontecendo, realizando. Nós acompanhando muito a tua evolução na questão, né, do pública aqui da cidade. Né? Você foi secretário de Meio Ambiente, de obra, e agora essa explosão de obras, esse dar-lhe obras na cidade, um pacote do Estado. Sei que tem um planejamento também fora o pacote do Estado para acontecer. Mas dessas obras todas, qual é que mais assim, te tocou assim, dentro de você, que você está realizando agora, junto ao prefeito? Então, Dean, para mim, é a obra do hospital. A gente vem executando a obra do hospital com muito cuidado, devido a uma UPA que funciona no primeiro andar. E a gente, no meio da pandemia, a gente não podia ser irresponsável, sabe, Antônio? Wilson? Sim. De fechar a UPA só para terminar a obra. Não, a gente tinha que vir justamente nesse passo. Um passinho de cada vez. Só que agora a situação está melhorando da pandemia, né? A gente ainda não acabou a pandemia. A pandemia existe, mas está muito melhor. Então a gente achou necessário revitalizar a UPA do Cabuís. A gente vai voltar a UPA, o Cabuís, até o prefeito deve ser em maio ou junho. A gente vai terminar a obra do hospital. Então, de uma tacada só, a gente vai devolver à população tudo que ele já teve. Hospital e UPA ao mesmo tempo. Hoje a gente só tem uma UPA funcionando. E a cidade precisa de hospital. A cidade foi acostumada a ter hospital. Hoje não nasce ninguém na rede municipal de saúde porque foram tirados esses direitos. Um ortopedista, eu mesmo já usei o JK para engessar meu braço quando quebrei. Tinha ortopedia. Hoje, se você precisa de uma ortopedia pública municipal, você não tem. Então não é culpa do prefeito de hoje, nem do Farid que veio antecedendo esse governo Abrãozinho. É culpa de quem assume cargo público e não pensa na população. Não olha o ser humano com a esperança de, cara, se eu votei em você ou se eu não votei, eu preciso que você faça o que você está sendo pago para fazer, entendeu, Antônio? Perfeito. Então, a gente não quer criticar quem passou, mas a gente também não quer ser igual. A gente tem que lutar. Então, a obra do hospital, para mim, é uma das obras mais importantes da nossa cidade. É claro que existem outras obras importantes, existem em andamento, são obras de encostas. Quando a gente vai num bairro onde a gente está realizando uma encosta, o morador fala, caramba, eu aguardo essa obra aqui há mais de 60 anos. Antônio, eu não era nem nascido, é quase o dobro da minha idade. Cara, para mim que sou um jovem, filho de Nilópolis, como você costuma dizer, rapaz, é muito gratificante, eu me sinto orgulhoso de estar num cargo onde eu posso fazer diferença na vida das pessoas. Essas obras do encosta, a gente teve agora há pouco aí fatalidades, muitas tragédias nas regiões serranas. Sim. E o morador hoje poder dormir com a tranquilidade de que aquilo não vai desmoronar em cima dele, né? Imagine você, né? Choveu, você quer abrir logo a tua janela para entrar um arzinho fresco, né? Quem não gosta de um barulhinho de chuva? Só que essas pessoas que moram em situação de risco, eles, pelo contrário, eles devem se ajoelhar lá e começar a orar a Deus para que a chuva passe logo. Desespero. Então é uma obra muito importante que também salva a vida, assim como o hospital. Ela é preventiva, né? Preventiva. Então, eu acho o seguinte, além dessas obras, a gente está revitalizando bairros. Então, estamos, Antônio, fazendo uma cirurgia plástica em vários bairros, assim como foi nas entradas da cidade, através do pórtico, revitalizamos, demos funcionalidade para as entradas da cidade, colocamos uma iluminação bacana. Estou fazendo isso em torno do cemitério, estou fazendo uma obra muito bacana lá, tudo pacote de obras que o prefeito não está precisando gastar R$1. A equipe técnica da Secretaria de Obras, junto com a orientação do prefeito, junto com o presidente da Câmara, Rafael Nobre, ou então, na época, o secretário de governo, que é o Ricardo Abrão. Tivemos diversas vezes no governador, e o governador pediu o secretário Luan para apreciar nossos projetos. Fomos aprovados, conseguimos aprovar um pacote de 78 milhões em obras para a nossa cidade. Então, tu vê que é um grupo de trabalho, Antônio, não só o secretário, mas também o prefeito e o presidente da Câmara, empenhado em fazer o melhor para a cidade. Então, eu acredito muito que quando todo mundo está numa boa intenção, querendo cuidar do mais necessitado, Deus com certeza está ali no meio e está abrindo essas portas que hoje a gente vai viver um tempo novo na nossa cidade. E que nada cai do céu não ser a bênção de Deus. Verdade. Porque tudo depende de planejamento, de trabalho, insistir, perseverar, corrigir. Eu lembro, eu estava no gabinete com
o saudoso prefeito Farid, você estava e caiu na exigência do projeto do hospital, eu lembro, que sempre cai, né, no ajuste, e você pediu ao Farid uma semana. E você falou, mas eu preciso de uma semana com a minha equipe fechado, porque em uma semana eu preparo esse projeto e ele vai ser aprovado. E em uma semana você se fechou com a sua equipe, preparou o projeto. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Farid recebeu um telefonema da Caixa Econômica dizendo que o projeto tinha sido aprovado, que ele não sabia, e você entrou pelo gabinete e falou, cumprimos a nossa missão, vamos ter o hospital de volta. Eu lembro como se fosse hoje isso. Então nada acontece por acaso, tudo depende de muito trabalho, as pessoas que ocupam o tempo delas para construir algo interessante, algo primeiro para a sociedade onde ela vive. Você, com toda a equipe de governo, junto com o prefeito Abraão, com o Ricardo, que foi fundamental nas idas e vindas ao Estado, se utilizando da chancela que ele tem, do sobrenome que ele tem, para as portas se abrirem. Verdade. Você, quantas reuniões você teve no gabinete, no gabinete do governador e nos gabinetes do governo do Estado. E os 78 milhões de obras que vêm não é porque Nilópolis é bonitinha, não vem porque os projetos foram aprovados, foram projetos executados em sua máxima responsabilidade, e com isso Nilópolis está recebendo 78 milhões, quando tem município aí que não recebeu nem 2 milhões. Perfeito. Né? Isso é muito trabalho, então parabéns à equipe da Secretaria de Obras. A princípio, obrigado, Antônio. A princípio, o governador tinha prometido 20 milhões em obras. E aí, conforme os municípios foram apresentando dificuldade em aprovar o projeto, a gente foi saindo na frente. E eu nunca fui um cara conformado com pouco. Eu já pensei, 20 eu já apresentei 50, de 50 já foi para 78. Então, que bom para Nilópolis. Foi Nilópolis tem muito que agradecer. Eu ando pela fé. Então, Flávio, que legal que a cidade está recebendo de presente, através da equipe de governo, junto com a sua equipe, com o prefeito, com o Ricardo, com o Rafael, com todas as pessoas que se envolveram para que os projetos fossem aprovados, os projetos que você confeccionou, você desenhou. Que bom, isso mostra a tua competência. Aproveitando esse nosso final de papo, eu queria te fazer uma pergunta, porque no próximo, está chegando agora o Dia das Mães, né? Verdade. E tem sido tão difícil para as mães, né, administrar os lares. Existe muitas mães desempregadas, muitas mães viúvas do Covid. Essas mulheres, elas passaram e passam uma superação como a sua mãe passou quando perdeu seu pai, quando a minha passou, como todas as nossas mães passaram. São mulheres que viveram na mesma época e não são diferentes as dificuldades, os obstáculos que elas tiveram que vencer para manter os filhos, alimentá-los e, enfim, e formá-los. Aproveitando que está chegando o Dia das Mães, eu gostaria de te fazer uma pergunta no seguinte: qual é o nome da sua mãe? Glória Tereza Ferreira Vergueiro. Dona Glória. Pelo teu relato, desde o início, ela foi fundamental. Sim. Desde da falta do seu pai, ela não desistiu de vocês. Qual é a mensagem que você deixaria para tua mãe? E essa mensagem poderia ser uma homenagem a todas as mães que vão ver o teu depoimento. Primeiro, eu quero falar para ela que eu agradeço a Deus pela vida dela, né, pela saúde dela, pelo bom humor dela, que às vezes supera qualquer dificuldade, e também por todo o investimento que ela fez em mim, nos meus irmãos. Não só investimento financeiro, mas investimento de carinho, cuidado, atenção, orientação. Então, Antônio, minha mãe, para mim, é a melhor mulher do mundo, né? Ela, nada vai substituir o lugar dela no meu coração. Eu posso me casar, eu vou amar minha esposa também, assim como amo minha noiva,
hoje, mas quando ela virar esposa, vou amá-la como esposa. Mas o lugar de mãe dela vai estar sempre separado ali no meu cantinho. Um amor, um primeiro amor que nunca mudou, sempre vai continuar sendo o primeiro amor. E aqueles que não têm sua mãe perto, eu deixo essa mensagem. Se não puder estar perto, liga, dá um abraço, dá atenção. A nossa mãe é a base de tudo. Ela que nos gerou, que nos carregou, que nos amamentou. Muitas mães queriam ter seus filhos perto também nessa pandemia e perderam. Infelizmente, a gente vive um momento muito difícil, onde muita gente perdeu ente querido. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho. Sinta-se abraçado. Não é papo de podcast, não é papo de político, é papo de um filho que ama sua mãe e queria estar aí podendo dar um abraço em cada uma de vocês, tá bom? Amo você, mãe, amo todas as mães do nosso país que precisam de um abraço nesse momento. Perfeito. Então estamos chegando ao final de mais do primeiro podcast, Flávio Vergueiro, engenheiro que faz, e já queria aqui a finalização, né, de todos os participantes, mas antes, Flávio, nós teremos no próximo podcast, né, Antônio Dean, a presença do prefeito Abraãozinho Davi, não é isso? Perfeito. Perfeito. O homem que vai se consagrar como o melhor prefeito da história de Nilópolis, pode anotar. O realizador. Então é isso daí, próximo podcast com a presença do prefeito Abraãozinho Davi, aqui no podcast Flávio Vergueiro, engenheiro que faz. Show de bola. E o pai da Marlene. Pai da Marlene. O pai da Marlene está vindo aí. E do Miguel também. Estão vindo aí. Falaram que vai ser 5. Falaram que vai ser 5. O negócio vai ficar sério. Verdade. Dean. É isso aí, galera. Muito bom papo, né? Vem muito por aí, muito bom papo por aí. E até o próximo aí. Podcast Flávio Vergueiro, do jeito que faz. Antônio. Foi um prazer estar aqui, uma oportunidade nova para todos nós e esperamos nos ver muito em breve. Muito obrigado. Eu também agradeço aí por participar desse podcast, agradeço a audiência de todos vocês. Muito obrigado, até o próximo podcast. Flávio? Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. É uma ferramenta que a gente está usando para se comunicar, dar um pouquinho do nosso dia a dia para vocês e passar informação também. Então, Flávio Vergueiro, engenheiro que faz, junto com os amigos, para trazer o melhor para a nossa população. É isso aí. Obrigado à técnica aí, valeu pelo apoio. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente.